Bom dia, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, mais uma vez, a gente vai fazer esse momento gravado, eu ainda em viagem. Nesse momento, ainda estou aqui em Londres, fuso horário de 4 horas. Ainda tem mais uma semana de viagem ainda. Na parte de semana que vem, eu estou de volta. Eu estou chegando aí na terça-feira da semana que vem. Hoje a gente segue com o segundo tema da nossa gestão da eficiência, dos 7 L's da eficiência, né? Que é fazer bem e com excelência. Mas antes de iniciar, gostaria de fazer uma oração e agradecer ao Senhor e entregar a Ele essa semana, para que nós consigamos desenvolver o nosso trabalho com maestria, da melhor maneira possível. Senhor, te rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, primeiramente falando em Teu nome e segundo aprendendo, Senhor, com a oportunidade que o Senhor nos fornece de compartilhar o conhecimento, de compartilhar as oportunidades de diálogo com a equipe. Nós agradecemos, Senhor, pela saúde de todos aqueles que aqui se encontram. Nós pedimos ao Senhor que nos entregue uma semana de bênçãos, de paz, de tranquilidade, para que nós consigamos exercer o nosso trabalho com eficiência, com maestria, e analisando sempre com a melhor maneira de fazer, Senhor. Fazendo como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Nós te agradecemos, nós te rendemos graças. Que assim seja. Meus queridos, hoje a gente vai bater um papo com o objetivo de transbordar com relação à eficiência. Eficiência não é só velocidade. É uma rapidez, lógico que é importante ser rápido naquilo que a gente faz, mas fazer com atenção, com clareza nos processos, com qualidade na entrega, evitando assim desperdícios, retrabalho e frustrações. Eu vou colocar aqui 2 casos para poder exemplificar melhor o nosso processo, que eu creio que através do exemplo é a melhor maneira de se iniciar isso. Não sei se vocês se recordam, os mais antigos vão lembrar disso. Antigamente, como é que funcionava? Quando a gente ia efetuar o carregamento na fábrica, na RM, antes de o cliente chegava na recepção, pegava uma ordenzinha de carregamento. Os mais antigos ainda lembravam que era uma ordenzinha de papel manuscrita, né, Zé Gomes? Depois disso, quando implementou-se o sistema, uma ordenzinha por escrito, com um carimbozinho, entregava isso para o motorista chegava na fábrica, entregava para o operador. E aí o motorista descia do caminhão, entregava para o operador pegava esse material, o comprovantezinho, lia, identificava para poder entregar, e aí sim carregava o caminhão, para depois ele passar pela balança e seguir o processo. Como é que funciona hoje? Hoje, lançou no sistema, já vai para o tablet, a operadora carregadeira já vai identificar no tablet qual é o processo, qual é o material, qual é a placa do veículo, de forma que já facilita e diminui a probabilidade de erro, a probabilidade de falha. Não só isso, a questão da segurança também já melhora, porque aí não tem mais a necessidade do motorista descer do caminhão, né, para poder descer e entregar na mão do operador. Ou seja, a probabilidade de você colocar o material errado, de você entender mal a observação, já diminuiu significativamente. Vou dar mais um exemplo. No meu querido, por exemplo, restaurante. Antigamente os pedidos, até hoje ainda acontece, né? Quando o sistema dá uma pane, fala da internet, uma coisa do gênero, que você tem que fazer isso na mão. Mas hoje como é que funciona? Tem lá, faz o pedido no tablet, já imprime na cozinha, tem impressorinha,
já vai sair o pedido lá que o cliente quer, tudo direitinho. Se é uma pizza, é a pizza, já sai na pizzaria, se é um refrigerante, um suco, uma cerveja, já sai no bar, se é um prato da cozinha, já sai na cozinha. Agora, por exemplo, se a gente esquece de colocar o ponto da carne e coloca uma carne bem passada para um cliente que quer uma carne mal passada, perdeu o prato. Custo, trabalho. Ou seja, eficiência não é só fazer rápido, mas fazer rápido, mas bem feito. Tem uma frase que diz o seguinte: a pressa é inimiga da perfeição. Não necessariamente. A diligência é amiga da excelência. Então, quando a gente para fazer com atenção, direcionando isso da melhor maneira possível, por favor, facilita a nossa vida, né? E evita a dificuldade, evita o retrabalho. Tem um versículo bíblico que fala que o coração do homem propõe o caminho, mas o Senhor dirige os passos. Como eu já tinha comentado com vocês lá atrás, será que a gente está fazendo da melhor maneira, já de início? Eu achei interessante que eu tive uma palestra lá em São Paulo, onde o pessoal chegou assim: agora, por favor, levante suas mãos. Aí a galera fazia assim: agora levante suas mãos o mais alto que você puder. Aí a galera chegava aqui, lá em cima, e falou assim: por que da primeira vez você já não levantou o mais alto que você podia? Você tem que pedir para você fazer da melhor maneira, fazer melhor, para a partir daí sim você fazer da melhor maneira. Então, será que a gente já está fazendo da melhor maneira desde a primeira vez, para evitar o retrabalho, para evitar a dificuldade? E agora eu passo para vocês 3 pilares práticos da eficiência. Primeira, gestão clara. Ter os processos bem definidos. Quando cada um sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, qual é o resultado esperado, já facilita muito o processo. Para isso, nós estamos concluindo a implementação da gestão da qualidade. Dentro da gestão da qualidade, nós temos os procedimentos, os processos, que nesses processos, através dos OKR, que são os objetivos-chave de sucesso, e através dos KPIs, que são os indicadores, a gente vai conseguir acompanhar e mensurar nossos resultados de maneira mais eficiente e por setor. E aí, nessa forma, a gestão da qualidade, ela vem de maneira muito assertiva, identificando exatamente quais são os passos que têm que ser seguidos dentro de cada processo. Em alguns processos, colocando inclusive checklists, para a gente poder verificar, checar direitinho o passo a passo. E aí, a partir de semana que vem, que eu estou de volta, nós começaremos a gravar os vídeos referente a esses procedimentos, esses POPs, né, para esses procedimentos operacionais, justamente para poder facilitar o entendimento. E aí surgiu uma dúvida dentro da plataforma de ensino da RM, a pessoa vai ter a possibilidade de entrar e assistir novamente. E com isso, facilitar a nossa vida. Qual o objetivo disso? Facilitar a comunicação. Obrigado, filha. E fazer com que a comunicação seja mais objetiva, tendo com isso uma assertividade maior. A comunicação clara, ela reduz ruído e evita retrabalho. Quantas vezes nós tivemos que refazer alguma coisa porque a gente basicamente não entendeu quando falou pela primeira vez? E às vezes o quanto esse retrabalho não está gerando de custo, não está gerando de dor de cabeça, não está gerando um aborrecimento.
Quando a gente fala dos modelos padrão, do procedimento padrão, da gestão da qualidade, isso facilita muito o processo, porque, vou dar um exemplo, na ordem de serviço. Quantas vezes a gente falou o seguinte, não, a gente tem que fazer um serviço de manutenção do equipamento. E aí a gente parou para pensar e falou, tá faltando esse material que vai precisar, tá faltando esse equipamento, tá faltando essa ferramenta. E aí às vezes quando você prepara uma ordem de serviço de manutenção antes da execução da ordem de serviço, o que acontece? Vai facilitar, porque a gente já vai prever quais são os materiais necessários, quais são os insumos necessários para poder executar aquela manutenção. E com isso, você diminui a probabilidade de você ter uma dificuldade no que tange a isso. Os mais antigos vão lembrar também, a gente fazia manutenção todo sábado. Falei, beleza, agora vamos para manutenção. Ih, faltou material. E hoje é sábado, tá fechado. Não tem onde pegar. E aí, dificulta. Galerinha, por favor, tô gravando um vídeo, eu preciso de silêncio aqui. Amor, por favor. E é isso, galerinha. Às vezes a gente tá aqui no hotel e aí chega a gorizada e acaba dificultando um pouco o processo, né? Não vou parar o vídeo, eu vou continuar. Então, por gentileza, se puder um pouquinho mais de silêncio, eu agradeço. Então, dentro do processo de comunicação, quando a gente confirma que a gente entendeu aquilo que foi direcionado, facilita. E quando a gente planeja de maneira mais assertiva, acaba ficando muito mais fácil, né, daquilo que tem que ser feito. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai para a IDELE, no processo da IDELE, né, imagina que a fábrica fica no Rio Grande do Sul. Então, e cada pessoa faz uma coisa. O vendedor vai fazer a parte de comercialização, às vezes ele faz o projeto, às vezes nem ele faz o projeto é feito por equipe de projeto. Apresentou ao cliente, definiu, orientou, ótimo, depois disso vai para Rio Grande do Sul para fabricação. Imagina se vai errado. Para não acontecer isso, o que a gente faz? O caderno técnico. E esse caderno técnico vai fazer o quê? Vai validar todo o projeto, todo o direcionamento. E o interessante é que no caderno técnico vai validar inclusive com o cliente. Ó, o que está faltando para eu conseguir montar o seu processo, para eu conseguir montar o seu imóvel, o seu móvel, a sua cozinha, seu quarto, se estiver faltando material, se estiver tendo alguma coisa que vai dificultar. Então, o caderno técnico ele vai fazer justamente isso, ele vai alinhar a comunicação antes da execução do pedido para a fábrica, de forma que você evite retrabalho, dor de cabeça, dificuldade dentro do seu contexto. Imagina que a fábrica fica no Rio Grande do Sul, se eu fizer um pedido errado, se eu dificultar um processo e não for assertivo com o cliente, no mínimo 45 dias de atraso dentro da operação. Imagina que a probabilidade do cliente ficar extremamente chateado é grande, né? Agilidade com qualidade. Nós estamos trabalhando muito intensivamente na questão da inteligência artificial, inclusive ela nos ajudou muito dentro do processo da implementação dos padrões de qualidade. E inclusive, logo depois que eu chegar aí no Brasil, já tem algumas imersões, algumas capacitações com relação à inteligência artificial, que nós já estamos matriculados, justamente para que a gente possa automatizar tudo aquilo que a gente conseguir dentro da nossa operação. Para que isso? Para poder facilitar o nosso processo. Em tudo que for repetitivo, que tiver possibilidade de automação, a gente vai tentar automatizar. Com relação à automação da fábrica, vamos ver como é que está, aquilo que a gente conseguir ajustar e melhorar, nós vamos tentar ajustar, nós vamos tentar melhorar. Porque a gente entende que isso evita que você perca o padrão de execução naqueles seus processos. Quando a gente revisa antes de entregar, a gente economiza tempo, material, energia. Uma agilidade inteligente é melhor do que correr sem direção. Percebe o tanto que, a partir do momento que você automatiza alguns processos, você acaba ganhando tempo, você acaba ganhando agilidade,
você acaba ganhando conformidade dentro dos seus processos. E a questão da qualidade é muito importante porque vai facilitar o direcionamento daquilo que tem que ser feito e como tem que ser feito. Por isso a importância dos treinamentos. Por isso a importância também de fazer os vídeos da gestão da qualidade. Porque é uma questão que a gente valida, inclusive no curso que eu estou fazendo agora lá com o Lucas Deotti com relação à comunicação, é que dentro do processo de comunicação não necessariamente é o que você fala, mas é o que o outro entende, o que o outro escuta. Às vezes você fala assim, não, mas eu já falei como é que era assim, mas você perguntou se ele realmente entendeu, se aquilo que foi falado, da maneira como foi comunicada, houve um entendimento do outro lado. Então dentro desse processo a gente entende a comunicação assertiva. Quantas vezes nós já tivemos algumas dificuldades por causa de comunicação? Né? Então são coisas que a gente tem que parar e analisar com um pouco mais de carinho. Então, dentro desse contexto, quando a gente fala dos 3 pilares práticos da eficiência, a gente fala muito então da gestão clara, os processos definidos, onde a gente está falando aqui da gestão da qualidade, de possibilidades de check-in, de procedimentos, uma comunicação objetiva e assertiva, imaginando como se comunicar da melhor maneira para poder fazer com que a mensagem chegue no seu receptor da melhor maneira possível, e como agir com qualidade e com agilidade. Entender que a gente consegue ser rápido, sim, sem perder a qualidade daquilo que a gente faz, como seguindo padrões, processos, procedimentos. Assim a gente economiza tempo, energia, material, aborrecimento, através da comunicação, através do procedimento padrão. Por exemplo, outro exemplo aqui, na fábrica da XRM, por exemplo, quando a gente tem, por algum motivo, na prensa ou faltou material, danificou, em vez da quantidade de blocos que era para sair ali, alguns saem quebrados. O que é que a gente faz? Se a gente mandar aquele problema para frente, a gente perde aquele material, a gente perde tempo para depois joga fora. O que a gente optou por fazer? Naquele momento a gente já coleta aquele material, já volta para o misturador, já devolve para o processo. Com isso, você evita a perda, você já reaproveita esse material e você diminui a probabilidade de você mandar um material defeituoso para o seu cliente. Então, dentro desses 3 pilares é que a gente vai pensar essa semana. A questão da gestão clara com os processos definidos, a comunicação assertiva e objetiva e a agilidade com qualidade. E aí agora nós vamos colocar alguns desafios, né? Porque senão não tem graça. Vamos ponderar e anotar aquilo que a gente precisou refazer, pelo menos uma situação que a gente precisou refazer porque a gente não fez da primeira vez com excelência, que a gente não fez da melhor maneira que poderia ser feito, porque a gente estava focado em outra coisa, porque a gente estava direcionado para outra questão. Então, tinha colocado aqui 3, mas um momento que a dificuldade de comunicação gerou um retrabalho, para a gente entender o quanto isso está gerando de custo dentro da nossa operação e de desgaste, né? Porque às vezes o custo também não é só financeiro, é emocional, é um aborrecimento, é um desgaste com o cliente. Então vamos botar esse radar do retrabalho. Quantas vezes durante a semana a gente está tendo que refazer algo que a gente já tinha feito porque ou por uma falta de comunicação, ou por uma falta de cuidado, ou por uma falta de zelo
no momento que a gente já estava fazendo, porque a gente não fez da primeira vez com excelência. Vamos treinar também um processo de comunicação, lideranças com seus liderados. Quando tiver que direcionar uma tarefa, faz um teste, 1 minuto. Cada um vai explicar essa tarefa em 1 minuto, que tem que ser feito no máximo para um colega. Se o colega entender, tá massa. Se ele não entender, precisa melhorar. Como diz meu amigo Luca Deotti, dentro do processo de comunicação, não é aquilo que você fala, é aquilo que o outro entende daquilo que você falou. Então, quanto mais assertiva a comunicação, menor a probabilidade de você ter uma dificuldade no que tange a qualquer tipo de processo. E a gente comentou isso lá atrás já, a gente já está valendo. Eu não sei se já foi implementada a caixa de sugestão, mas a gente vai trabalhar dessa forma, com o objetivo de reconhecer e valorizar quem apresentar uma ideia prática que melhore algum processo de qualquer uma das fábricas, que ajude dentro de uma facilidade, que seja implementado dentro da nossa gestão da qualidade, dentro da nossa gestão das pessoas. Aquilo que chegar de ideia que a gente conseguir implementar, até porque vocês estão na operação, e às vezes conhecem a operação até mais do que eu. Eu vejo ela de cima, vocês veem ela de dentro, de perto, o que acaba facilitando o processo. Então nós vamos, aquelas ideias que foram identificadas, que a gente conseguir utilizar, a gente vai premiar essas ideias. Tá me identificando de que maneira, mas nossa, bem legal. Antigamente tinha uma pizza, né? Mas agora tem meu querido também, um jantar, sugestão. Vou conversar com as lideranças aqui pra gente entender qual vai ser a melhor maneira. Todo mês, a melhor ideia que foi implementada, as ideias que foram implementadas dentro da nossa operação vão ser bonificadas. Beleza? Não vou tomar muito tempo de vocês. Ainda estou em viagem. Fico mais uma semana ainda viajando. Vou ter uma capacitação agora em Portugal sobre gestão, sobre pessoas. De lá eu retorno e dia 7 eu estou de volta. E eu queria trazer uma reflexão para vocês aqui agora. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Lembrai tudo o que fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso está em Colossenses 3, 23. A gente já comentou isso algumas vezes aqui com vocês. Na primeira reunião, aí na fábrica, no primeiro momento de treinamento e hoje, mais uma vez. A eficiência não é para me impressionar, não é para impressionar o supervisor, nem os clientes. É para honrar a Deus com aquilo que nos entregamos. Cada detalhe bem feito, cada minuto poupado, cada processo claro demonstra excelência e zelo. Então não se esqueça, tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. E eu vou deixar uma pergunta para vocês. O que é que cada um pode fazer para ser mais eficiente naquilo que já faz? Já parou para pensar nisso? O que é que eu posso melhorar hoje para ser mais eficiente no que eu faço? Independente da área. Mais um dever de casa. Anotar uma açãozinha prática, cada um, pelo menos uma durante a semana. E depois validar isso com a gestão. Uma ação prática que vai adotar imediatamente
para trabalhar com mais eficiência e qualidade. Meus queridos, mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com vocês, batendo esse papo. Eu creio que tanto essa semana como a semana que vem, a gente ainda faz gravado, porque ainda vou estar em viagem. Mas em breve nós começamos a fazer. Eu creio que ao vivo vai ficar mais difícil, como algumas empresas têm horários diferentes de operação. Mas a gente vai se organizar para alguns momentos, sim, fazer também ao vivo. Porque a gente tem a oportunidade de ter um bate e volta, uma dúvida, um questionamento. Mas assim, todos já têm meus números, meus telefones, mesmo em viagem. Alguns já me mandaram algumas mensagens, eu estou visualizando. Respondi algumas, outras ainda faltam responder ainda. Mas é isso, correria. Mas não vou deixar de responder ninguém, viu? Encerramos com a oração final. Pai, obrigado por essa oportunidade de esclarecimento, de validação da nossa eficiência, Senhor. Agradecemos o momento e colocamos a nossa semana em Tuas mãos, validando que tudo aquilo que nós formos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor, da melhor maneira possível. Que cada tarefa, processo e decisão seja feito de coração, como a Sua palavra ensina, Senhor. Nos dá coragem para aplicar aquilo que nós aprendemos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que nós tenhamos uma semana fantástica, maravilhosa e um excelente dia a todos vocês. Fiquem com Deus. Até breve. Um abraço forte. Tchau, tchau.